Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Antes da gente começar o nosso bate-papo, mais uma vez a nossa solidariedade aos irmãos nordestinos que têm sofrido muito com a chuva muito forte dos últimos dias. Mais de 100 vítimas fatais em Pernambuco, na Grande Recife, na região. Alagoas também sofrendo bastante, outros estados também sofrendo com a chuva. Que Papai do Céu olhe por todos nós. Com relação ao São Paulo, você sabia que o técnico Rogério Ceni dá uma canseira e tanto nos jornalistas depois das partidas? A gente sempre fica esperando começar a entrevista coletiva. Isso já acontecia na maneira virtual, quando a gente acompanhava pelo YouTube a entrevista que o São Paulo disponibilizava, até para perguntas dos jornalistas, e está acontecendo agora na questão presencial. Rogério Ceni demora uma eternidade para atender os jornalistas depois de cada jogo. Chega a demorar até 2 horas, ou cerca disso. Vamos falar também da defesa do São Paulo, que não está indo tão bem no Campeonato Brasileiro, muito desproporcional em relação ao ataque, que está voando. É o melhor ataque do Brasileirão. 2 assuntos. O Rogério Ceni, que deixa os jornalistas de cabelo em pé, com pressa para fechar as suas reportagens, colocar a opinião do treinador no ar, e essa espera gigantesca, além do ataque e da defesa do tricolor no Brasileirão 2022. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa eterna demora do técnico Rogério Ceni depois de cada jogo. Ele vai explicar as razões dele. Os jornalistas têm as suas razões também. As rádios querem colocar a opinião do treinador tão logo acabe o jogo, mais rápido que eles puderem, mas essa espera, em média, chega a 2 horas quase. Mas o Rogério Ceni tem as razões dele e os jornalistas também. Daqui a pouco a razão do técnico Rogério Ceni para tanta demora. Será que tudo isso é bate-papo com os jogadores depois de cada jogo? Vamos lá, vamos falar do São Paulo, que está voando no ataque. No Campeonato Brasileiro é o ataque mais positivo. 14 gols marcados até agora. Em compensação, na defesa já sofreu 10 gols nesses 8 jogos. A gente vai colocar aqui. Foram 3 contra o Flamengo fora de casa, 1 contra o Bragantino também fora de casa, 1 contra o Santos jogando no Morumbi, 1 contra o Fortaleza na capital cearense, 1 contra o Cuiabá, jogo que aconteceu em casa, 1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena e 2 contra o Ceará no último jogo. Aliás, depois dessa partida, depois da eterna demora do Rogério Ceni, ele falou sobre o aspecto ataque e defesa. Ele falou depois do jogo contra o Ceará, daquele empate 2-2. Claro que teve um gol bastante discutível do Mendonça, teve gol anulado do São Paulo, teve rusga com relação à arbitragem, embora o Rogério Ceni não tenha comentado muito sobre esse assunto. Mas vamos lá, ele falando do ataque, mas principalmente da defesa, que precisa sim melhorar. Vamos lá. Acho que tem que ter, defensivamente, acho que nós podemos melhorar. O ataque é o mais positivo. Nós no Paulista tivemos uma época boa que nós ficamos numa sequência grande sem sofrer gols, né? Passar jogo zerado, né? Que é uma coisa muito importante para um time que quer vencer jogos, porque a gente quase sempre consegue um gol, né? Mas o problema maior é que são erros nossos, sabe? A gente tem entregue muito gols aos adversários, tem facilitado muito para o adversário. Nós temos que tentar diminuir o número de erros, não vou falar grotescos, mas erros mais assim, básicos, que nós temos que cortar esse tipo de erro, porque só se a gente enxugar esses erros maiores, nós já vamos ter um progresso muito grande com chance maior de vitória. Pois é, com um pouco mais de equilíbrio, o ataque e a defesa não entregando a rapadura com tanta facilidade para os adversários, o São Paulo, quem sabe, pode pensar em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Um campeonato que está bastante equilibrado. O tricolor paulista está hoje em 5º lugar, muito próximo do líder Palmeiras, mas também o seu adversário, para você ter uma ideia, o adversário de sábado vai ser o Avaí em Santa Catarina. O Avaí é o 13º colocado, com 10 pontos ganhos, o São Paulo é o 5º com 13, ou seja, uma vitória pode igualar tudo.
O Avaí, ele marcou 9 gols no campeonato, o São Paulo marcou 14 e tomou 12, e o São Paulo tomou 10. Expectativa de um jogo de muitos gols e, para o lado do São Paulo, tomara que o técnico Rogério Ceni consiga acertar o sistema defensivo, que não vai ter o Arboleda a serviço de sua seleção. Então deve ter Diego Costa, Léo, depende da formação, com 2 ou 3 zagueiros. Agora vamos falar da eterna demora, da espera gigantesca. Toda vez que acaba um jogo, os jornalistas se posicionam ou na sala de imprensa para ter a entrevista coletiva ou na zona mista para pegar a entrevista de um jogador, 2, 3. Agora já não é uma zona mista liberada, o São Paulo tem direcionado 2 ou 3 atletas por jogo. Com relação ao Rogério Ceni, às vezes a demora chega a 2 horas. Então, se o jogo começa às 9 da noite, termina às 11, perto de 1 da manhã, meia-noite e 40, meia-noite e 45, aparece o Rogério Ceni. Aí a gente pergunta, por que tanta demora? É que aquela visão do treinador ali, como dizem os gaúchos, na casa mata, ou seja, na área técnica, essa visão não é a mesma do que estar lá no alto. E as câmeras pegam a visão do alto, e o Rogério Ceni já teve essa experiência no próprio Campeonato Brasileiro. Vendo de cima é mais fácil, então é por isso que ele demora tanto. Explica aí, Rogério, para a gente entender, para a gente não ficar bravo com você. Vai lá, fala aí. Você vê o jogo à beira do campo, no nível do gramado, é um jogo totalmente distinto. Contra o Santos, eu assisti o jogo, estava suspenso, né? Eu assisti o jogo de cima e você tem uma noção muito melhor do que acontece. As dúvidas que você tem dentro do campo, que você tira. Eu olho normalmente todos os lances de ataque já separado, todos os lances de defesa, porque eu tenho que vir falar com vocês. Se vocês me fazem uma pergunta e eu não tiver visto, também fica ruim, porque eu não, né? Às vezes você me questiona alguma coisa, um lance do Luciano que ele fez, e se eu não tiver visto aquilo, eu fico sem como poder te dar uma resposta adequada. Então, os momentos entre balanço, onde a gente, por exemplo, o segundo gol, da onde eu estava, eu não vi exatamente o que aconteceu, né? Eu consigo ver exatamente porque na pré-eleição nós mostramos 2 gols dessa maneira do Ceará, alertamos. O Ceará é uma equipe muito forte no jogo aéreo, que cabeceia muito no primeiro pau, bola de direita um pouco diferente do que era com o Guto, que era mais centralizada, como o Corinthians tinha muito com o Gil no passado. Hoje é uma bola de primeiro pau mais adiantada, desvio, e que ele entra todas as bolas no segundo pau. Então, assim, você avisa, mostra. E eu na hora do... Ali, da onde eu estou, eu não tenho a mínima noção do que aconteceu. Mas lá, agora vendo, eu sei aonde está o erro, onde está a falha, onde nós alertamos e o porquê que aconteceu o gol. E vários outros tipos de lances, situações que, se você me fizer uma pergunta relacionada, eu vou poder te responder com mais clareza do que se tivesse só visto o jogo à beira do campo. É isso, então, que acontece. Daí a razão de tanta demora. Ele fica observando as imagens, ele vê de novo, porque aí os jornalistas vão perguntar e ele vai ter o ponto de vista dele muito diferente do ponto de vista que ele tem ali na beira do campo. Ele citou aí no jogo contra o Ceará essa dificuldade e é por isso que o Rogério Ceni demora tanto. E é por isso que essa demora vai continuar. E é por isso que os jornalistas têm que ter paciência. E você que está em casa, que quer o posicionamento oficial do treinador, tem que esperar para o outro dia. É o que eu faço. No dia seguinte, aí eu pego a repercussão e aí eu vou analisar o ponto de vista do treinador do São Paulo. Eu gostaria da sua opinião em relação ao treinador Rogério Ceni e sua eterna demora, meio discípulo de Muricy Ramalho. O Muricy também era assim, demorava uma eternidade, ele ficava esperando para rever os lances para depois ir à entrevista coletiva. O Rogério Ceni seguindo os mesmos passos do mestre Muricy. Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo em relação a essa demora e também a essa posição do Rogério Ceni com relação ao seu sistema defensivo, que não pode ficar entregando a rapadura para o adversário, tá bom? Bom dia para você, que você consiga curtir, ter uma semana maravilhosa. A gente está no meio da semana ainda, tem um clima nublado aqui em São Paulo, uma garoa, uma chuva fraca no Nordeste, infelizmente, os nossos irmãos sofrendo bastante. Que isso passe logo, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau! E eu vou te esperar, hein, Rogério? Vou esperar 1, 2 horas, não passa disso, senão eu vou cansar. Tchau, até mais, valeu!